Nesta aula nós vamos utilizar a equação de Bernoulli para compreender o conceito de perda de carga. Vamos iniciar observando os termos da equação de Bernoulli e de que forma nós podemos utilizá-los. E depois vamos interpretar essa equação como uma equação menos restrita, que vê cada um dos seus termos como uma expressão de uma forma de energia mecânica. E terminaremos a aula com o conceito e a interpretação da perda de carga no escoamento de um fluido. Inicialmente, vamos olhar a equação de Bernoulli, onde nós temos os três termos, P sobre gama mais Z mais U ao quadrado, a velocidade ao quadrado, sobre 2G, a aceleração local da gravidade. Z é a elevação do fluido no escoamento e P é a sua pressão. Gama é o peso específico desse fluido escoando. E nós somamos esses três termos, chamando essa soma de H, porque essa soma, dadas certas condições de escoamento, ela vai ser sempre constante para um mesmo escoamento. E aí nós chamamos essa constante de H. Primeiramente, vamos analisar o seguinte. Se nós utilizarmos esses termos, né, nós teremos, para cada uma dessas parcelas da soma, uma unidade de medida de comprimento. Então, no final, nós temos, para esse valor constante, né, a unidade de comprimento, metros, pés, polegadas, etc. E vamos ver agora o que significa cada um desses termos na equação de Bernoulli. O primeiro termo é um termo que nós chamamos de energia de pressão, é uma quantidade de energia associada às variações de pressão do escoamento. O segundo termo deriva da energia potencial do fluido, ele surge quando o fluido sofre alguma mudança na sua elevação. E o terceiro termo é a energia cinética por unidade de peso desse fluido. Na verdade, todos os três termos são uma certa quantidade de energia dividida pelo peso do fluido que escoa. E é por isso que a unidade resultante, quando nós substituímos valores, é de unidade de comprimento. E as restrições para que nós possamos utilizar essa equação são as seguintes. Nós consideramos que o fluido é não viscoso, ou seja, não há atrito entre o fluido e as paredes do duto, né, que vai conduzir esse fluido. Nós dizemos que um escoamento desse tipo é um escoamento ivícido, ele não tem viscosidade. Nós temos um escoamento uniforme, ou seja, em uma dada seção do escoamento, a velocidade ela tem a mesma intensidade, ela não varia. Não há máquinas no percurso, então nós não temos nenhuma máquina interferindo no escoamento do fluido. Não há troca de calor com o meio externo, esse fluido está sendo transportado em um duto. E não há nenhum meio que permita a troca de energia com o meio externo, ou seja, o fluido ele está no escoamento adiabático. Ele escoa ao longo de uma linha de corrente, nós temos um escoamento que nos permite acompanhar a linha de corrente de uma partícula fluida, e essa equação só se aplica a escoamentos que nós podemos utilizar essa hipótese. Quando o escoamento ele é uniforme, nós podemos considerar que não há variações nas linhas de corrente ao longo do escoamento e, portanto, nós não precisamos nos prender muito a essa restrição. A não ser que o escoamento seja não uniforme, é que nós temos que alterar a equação para que possamos eliminar essa hipótese de escoamento ao longo de uma linha de corrente. O regime é permanente, não há variações de nenhuma propriedade do escoamento com a variável de tempo, e esse fluido é incompressível. Essa hipótese é uma hipótese bastante razoável, dado que nós aplicamos muito os conceitos da mecânica dos fluidos a fluidos incompressíveis, como a maioria dos líquidos, principalmente para aplicações industriais. Então essa equação ela só vai ser válida, da forma como está sendo apresentada, se for obedecer estas 7 restrições, 7 hipóteses que foram listadas. Então vamos fazer uma análise dessa equação para um escoamento em um tubo. Nós temos o nosso fluido escoando em um tubo e nós vamos cortar esse tubo em duas seções, a seção 1 e a seção 2. E vamos aplicar a equação de Bernoulli na seção 1 e na seção 2. Como a soma das três parcelas de energia é constante, nós podemos escrever que tanto para a seção 1 como para a seção 2, essa soma ela vai ter o mesmo valor. Significa que se a pressão varia de 1 para 2, se nós temos uma mudança no valor da pressão, alguma das outras duas variáveis, ou as duas, tem que se alterar para manter esse valor constante. Uma análise prática que nós podemos fazer é a seguinte. Se eu tenho um escoamento em um tubo horizontal, como o da figura,
nós não temos nenhuma variação no valor de Z, não temos nenhuma elevação, nem declinação nessa tubulação, então Z vai ser sempre o mesmo, antes e depois, ou seja, na seção 1 e na seção 2. Se não há variação na altura do escoamento, então nós podemos concluir que a tendência é que a pressão não sofra nenhuma variação. Isso se nós não fizermos ainda nenhuma observação com relação à velocidade. Se nós agora observarmos o que acontece com a velocidade, ignorando o termo Z. Se eu tenho aqui uma variação na área do escoamento, nós sabemos que quanto menor for a área do escoamento, para que se preserve, né, o escoamento incompressível, ou seja, pelo princípio da continuidade, se a área diminui, a velocidade do escoamento deve aumentar. Então, se eu tenho uma diminuição na área desse tubo, a velocidade vai aumentar, mas se essa velocidade aumenta, eu tenho que reduzir a pressão para que a soma fique constante. Se a área é constante no meu tubo, a velocidade vai ser sempre a mesma e a tendência é que a pressão não mude também, porque tem que manter o H constante. Eu digo que isso aqui é uma tendência porque eu estou analisando separadamente o efeito da velocidade e o efeito da elevação. É lógico que os três efeitos atuam juntos, pressão, elevação e velocidade. Mas no tubo horizontal, nós já sabemos que a elevação não vai existir, não há variações no valor de Z. E também, se o tubo é horizontal com área constante, a velocidade vai ser sempre a mesma. Então, se Z é o mesmo e a velocidade é a mesma, a pressão continuará sempre a mesma ao longo de um escoamento em um tubo de seção constante, sem elevação ou sem variação de sua altura. E nós sabemos que na prática isso não é viável, porque nós temos uma queda de pressão no escoamento ao longo de um tubo, mesmo que ele seja horizontal com área constante. Mas essa equação de Bernoulli ela nos deu restrições, né? O fluido não é viscoso, nós não temos viscosidade, consequentemente não há uma dissipação de energia devido ao atrito entre o fluido e as paredes do tubo. Temos ausência de máquinas, ou seja, não existe nenhuma máquina que possa fornecer ou retirar energia desse escoamento. Não há troca de calor com o meio, não há ganho nem perda de energia e, consequentemente, a análise anterior ela é válida. Nós teríamos um escoamento no tubo horizontal sem variação da sua área, com pressão constante. Só que na prática nós já sabemos que isso não é verdade e nós queremos fazer uma análise que nos permita usar essa equação de uma forma mais próxima das aplicações reais. Vamos começar removendo dessa lista de restrições aquelas que são menos úteis na aplicação prática da equação de Bernoulli. E se nós fizermos isso, nós já poderemos tornar a equação de Bernoulli menos restrita para as aplicações de nosso interesse. Então vamos tirar, obviamente, a hipótese de fluido não viscoso, porque nós sabemos que todos os fluidos comuns vão ter viscosidade, principalmente aqueles que nós queremos trabalhar no dia a dia, como água, óleos, compostos mais viscosos tratados na indústria. Se nós tiramos a hipótese de que o fluido é viscoso, consequentemente, nós não podemos mais dizer que não existem trocas de calor com o meio, porque uma das formas de atuação da viscosidade é dissipando a energia na forma de calor. Então, nós já podemos retirar mais uma hipótese por consequência da retirada da hipótese de fluido não viscoso. Então, agora nós podemos tratar essa equação para um fluido não viscoso. Se o fluido não tem viscosidade, vamos relembrar que nós temos aqui três termos de energia mecânica. Uma é a energia que eu chamei de energia de pressão, a energia potencial e a energia cinética. Só que aqui nós temos apenas três formas de energia mecânica. Agora nós temos viscosidade no meio, portanto nós temos que considerar todas as formas de energia para o escoamento e vamos, observem, chamar agora essa equação de equação da energia. Não se chama mais equação de Bernoulli, porque a equação de Bernoulli ela precisava daquela restrição de fluido não viscoso. Se ele agora é viscoso, essa equação não é mais a equação de Bernoulli, ela vai sofrer alterações. E eu estou chamando de equação de energia porque nós podemos fazer um balanço de energia entre as seções 1 e 2 do escoamento. Se eu fizer um balanço de energia na seção 1, na seção 2, eu vou terminar com uma equação em que, com certeza, H1 vai ser diferente de H2, porque nós já sabemos que a quantidade de energia de 1 para 2 vai diminuindo devido ao atrito entre o tubo e o fluido. Então, pelo menos, existe uma quantidade de energia que é dissipada devido ao atrito. E ela vai ser dissipada
principalmente na forma de calor. Quando eu faço o balanço de energia para as seções 1 e 2, eu terei esse resultado que eu mostro diretamente a vocês. Curiosamente, ele mostra os termos da equação de Bernoulli, os termos de energia mecânica, entre 1 e 2, na forma de uma variação, de uma diferença. Então, eu tenho P1 menos P2 sobre gama, que é a diferença entre as energias de pressão em 1 e 2, as diferenças de energia potencial entre 1 e 2 e as diferenças de energia cinética entre 1 e 2. Então, nós estamos vendo aqui como resultado de um balanço de energias que a diferença entre a energia mecânica total por unidade de peso em 1 e a energia mecânica total por unidade de peso em 2 não vai ser mais zero, porque H1 não vai ser mais igual a H2. Aquele termo que soma as três parcelas de energia, que foi mostrado na primeira tela, não é mais uma constante, sofre uma variação, e isso porque existe agora a consideração do atrito. E essa variação eu chamei de HP, porque eu estou chamando isso aqui de perda. Nós chamamos isso aqui de perda de carga porque é a quantidade de energia que está sendo perdida no escoamento pela presença do atrito. E esse termo ele está relacionado com a energia interna do escoamento e também com uma quantidade, uma taxa de transferência de calor que surge devido à dissipação da energia mecânica na forma de calor. Então são termos relacionados agora com variações de energia térmica. E é por isso que nós não chamamos mais de equação de Bernoulli, porque existe uma quebra de uma das hipóteses que favorecia a equação de Bernoulli, que é a de não haver troca de calor com o meio externo, e essa quebra foi consequência da primeira hipótese removida, que foi a de não haver atrito. Agora, se nós temos atrito, consequentemente, nós teremos perda de energia devido a esse atrito na forma de calor. E quando nós fazemos um balanço de energia entre duas seções de um escoamento, mesmo que ele esteja no tubo horizontal com área constante, nós já vemos que há uma variação na pressão, na energia potencial e na velocidade. Isso é o que nós chamamos de perda de carga. Nós podemos interpretar a perda de carga como uma perda de energia devido aos efeitos do atrito entre o fluido que escoa num tubo de material qualquer.